Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Amém. Irmãos, vou convidar aos nossos irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7. Nós vamos estar meditando do 21 até o 27. Mateus capítulo 7, do 21 até o 27. Quero agradecer aos irmãos que estão presentes, sejam bem-vindos, tá, queridos? Que bênção, né? Nesta quinta-feira, cansado, mas aqui nós estamos, amém? Os irmãos lá do Vagedo, ei, bênção, né? Que maravilha. Sejam todos bem-vindos, os irmãos em casa também. Que maravilha ter vocês conosco. E nós, irmãos, antes de começar, nós vamos estar orando. A nossa irmã Lúcia, nela, todos sabem o que aconteceu na família dela. Ela veio perder o seu irmão. E nós vamos estar orando mais uma vez pela vida de toda a família Mariano, principalmente pela vida do Paulo, né? Ele está muito abatido pelo que aconteceu. E nós vamos estar clamando a Deus pela vida da família, né, deles, para que Deus possa trazer aí consolo, conforto à família, nesse momento tão difícil. Eu peço aos irmãos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai. Agora, meu Deus, nós estamos aqui clamando ao Senhor, ó Pai, para que o Senhor, meu Deus, entre, ó Deus. Ou melhor, Senhor, derrama paz no coração da família Mariano, ó Deus. Eu sei, meu Deus, que nesse momento, ó Pai, eles passam por tantas dores, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que não é fácil. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Porque somente o Senhor, ó Deus, é que pode confortar, trazer o consolo ao coração de toda a família, Deus. Vai de encontro, ó Deus, à vida do Paulo, ó Deus, que ele se encontra, ó Pai, muito abatido, Senhor Deus. Vai de encontro a ele, Senhor. Traga paz ao coração dele. Que ele possa também entender, ó Deus, que um dia nós vamos morar com o Senhor nos céus, viver, meu Deus, a eternidade com o Senhor. Então, por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, que cada um de nós, ó Deus, estejamos preparados, ó Deus, para o dia do Senhor, para que nós possamos morar na glória ao lado do Senhor, Pai. Então, por isso, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque em meio às dificuldades, às dores, às aflições, o Senhor sempre está conosco. E agora, nesse momento, ó Pai, esteja com esta família. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Ali então está o texto, onde nós vamos meditar nessa palavra. E o tema desta mensagem, desta noite, é... Eu estava meditando nessa palavra, querido, nesse texto, e comecei, amém, e comecei então a olhar, imaginar assim, o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra. Será o que Jesus então queria dizer para os discípulos, para os judeus, para as pessoas que estavam em sua volta? E o que essa palavra quer dizer para nós? Quando nós olhamos, querido, passamos assim, então, fazer uma leitura rápida. Talvez Jesus queria apenas dar um exemplo, mas, querido, aqui tem algo muito preocupante. É algo que está acontecendo
nas igrejas. Porque aqui Jesus, nós vamos ver o texto, Jesus está falando de pessoas que vivem falando dele. Então, queridos, quando nós estiver lendo, preste bem atenção no que está escrito ali no versículo 21 do capítulo 7. Olha o que Jesus está dizendo. Nem todo aquele que diz. Não, querido, não é que diz não, querido. Está errado. Olha o que está dizendo ali. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vou repetir. Nem todo aquele que me diz, não é aquele que diz não, é o que me diz, não entrará no reino, aonde? Dos céus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, ou melhor, do meu Pai, ele está dizendo, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. O que é maravilhas aqui, queridos? Alguém pode me dizer o que significa não fizemos muitas maravilhas? A Bíblia não faz sinais, maravilhas e prodígios. O que significa? Milagres. Você tem visto muitos milagres, não tem? Mas olha o que Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando, que muitos vão dizer nos últimos dias, quando chegar na presença dele: Senhor, nós profetizamos, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Preste atenção, querido, que a palavra está dizendo o seguinte: nós. Sempre vai prestando atenção no que Jesus está falando. Próximo. E então lhes direis abertamente, bem franco, porque Jesus não corta a volta para falar. Você sabe muito bem que nas passagens, nos evangelhos, você vê que Jesus, quando ele tem que falar, querido, ele não corta a volta para dizer. E quando as pessoas chegarem na presença dele no último dia, no dia do Senhor, ele está dizendo: então eu lhe direi abertamente, bem franco para você: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis ou praticais a iniquidade. Próximo versículo: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu rios, e assopraram-se os ventos, e combateram-se contra aquela casa, e não caiu, porque estava o que, querido? Edificada na rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos, e combateu-se contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E foi o que, querido? E foi grande a sua queda. Amém? Até o 27, irmão. Então o tema dessa mensagem é o seguinte, preste bem atenção: não devemos viver de aparência. Então eu, estudando essa palavra hoje à tarde, eu comecei então a olhar
mais claramente para essa palavra, e bateu no meu coração esse tema. Não podemos viver de aparência. Sabe, querido, que há muitas pessoas vivendo de aparência. Porque o próprio Jesus, quando ele relata, quando ele diz isso daí, é algo que ele já sabe. É algo que ele está vendo que já está acontecendo. Então, querido, preste bem atenção que quando ele fala, nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está falando de pessoas que vivem na igreja, pessoas que falam de Jesus, pessoas que falam do reino de Deus para as outras pessoas, e pessoas que vivem achando que já está no reino de Deus. Não, eu estou numa igreja, eu estou indo numa igreja, eu estou orando, eu estou cantando, eu já estou salvo sim, porque eu já batizei, agora uma vez salvo e acabou, salvo para sempre. Há muitas pessoas vivendo, enganando a si mesmo. Querido, quando eu olho mais claramente, eu me aprofundo nessa palavra, então eu penso o seguinte: então quem são os que serão salvos? Quem são? Ele mesmo responde, a Bíblia mesmo responde, não precisa aqui ficar caçando argumento para explicar, porque a própria Bíblia vai dizer quem são aqueles que serão salvos por Jesus, que vão morar, que vai entrar no reino de Deus. Ele mesmo responde, a própria Bíblia diz, que são aqueles, querido, que faz o quê? São aqueles que faz a vontade do meu Pai. É aqueles que são sinceros, aqueles que não mentem para eles mesmos, é aqueles que têm uma vida, aquela vida que a Bíblia diz, condiz aquilo que a Bíblia pede para que seja. Então, se a pessoa está vivendo o que a Bíblia está falando, ele está fazendo a vontade do Pai. Mas se a pessoa está vivendo na contramão da palavra, das Escrituras, então quer dizer que ele não está fazendo a vontade do Pai. Então quer dizer, ele está vivendo o quê? Numa mentira, ele está vivendo de aparência. Só tem um nome no hall de membro da igreja, mas não está com o nome escrito no livro da vida, querido. O que nós temos que entender é isso: ter o nome no hall de membro da igreja é uma coisa, ter o nome escrito no livro da vida é outra. Ter o nome escrito aqui, querido, quantos membros nós temos na congregação do 21? Você vai lá na tela do computador, você olhou, olha que maravilha. Mas e lá no computador de Jesus? Será que está ali? Será que realmente as pessoas estão fazendo a vontade do Pai? Ou quando chegar diante de Jesus, querido, dizer Senhor, Senhor, o Senhor vai olhar, mas parece que tem alguém me chamando. Senhor, eu estou aqui, mas quem é você? Ele mesmo diz. Então, querido, não podemos viver de aparência. Hoje estão aí um negócio meio... Eu vou mexer com esse negócio de novo, Jesus. Mas tem que falar, irmãos. Tem que falar. Hoje nós estamos vivendo um evangelho muito fraquinho, querido. Um evangelho muito fraquinho. Um evangelho que tudo leva ao céu. Praticamente um evangelho que tudo se leva ao céu. Parece que todos os caminhos levam a Roma. Não tem acreditado? Todos os caminhos levam a Roma? Não, querido. Caminho para o céu só existe um. Essa bagunça que você vê, esse monte de negócio que você vê, essas loucuras que as igrejas inventam, querido, eu tenho hora que eu fico pensando que Jesus não está nem aí. Porque há muito engano, há muita falsidade, há muita coisa que realmente não é verdade no coração das pessoas. É um momento de euforia, é um momento de jogar para fora o que está sentindo, querido. Mas fazer a vontade de Deus mesmo, às vezes a gente não percebe que as pessoas estão fazendo, mas vive naquela muvuca. Não, tem uma festa, vamos lá, tem um evento, vamos lá, tem um negócio lá, vamos lá, vamos fazer um churrasco, vamos lá, mas fazer a vontade do Pai, querido, é isso que Jesus está falando. Aquele que faz a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai, querido?
Renilton, mas aí você está falando que é errado, a gente, não é errado se divertir não, querido. Faz churrasco e me chama, pelo amor de Deus. Mas não é isso que nós estamos falando. Faz a festa e me chama, pelo amor de Deus, que eu vou. Eu estou falando que às vezes, querido, as igrejas vivem só disso. Só vive fazendo isto, querido. Aí o evangelho, as pessoas começam a crescer, irmão Alessandro. Começa a crescer fraco. Desnutrido espiritualmente. Eles não aprendem o que é fazer a vontade do Pai. Não se conserta diante de Deus. Passa a vida toda na corda bamba, porque tudo leva ao céu. Não, se você levantou a mão, o pastor ou qualquer outro fala, você aceita Jesus como... A pessoa levanta a mão, já está salvo. Querido, não é assim. Não é desse jeito. Ninguém pode vir para Jesus, querido, por força ou por violência. Ou pode? Só pode, querido, aquele que realmente está salvo por Cristo. Você quer ver uma coisa? É aquele que se rende através da palavra de Deus. Aquele que se rende através da palavra de Deus, esse está salvo por Cristo. Tirou disso, querido, mais cedo ou mais tarde, ele está fora do caminho do Senhor. Porque aquele que se rende através da palavra, pode vir temporais, pode vir tempestade, ele está firme. Porque ele edificou a sua casa na rocha, a Bíblia falou ali. Porque ao contrário disso, ele está edificando a sua casa em cima da areia. É muito fácil, querido. Uma vez veio um pastor aqui. Foi no dia do aniversário da congregação em 2000 antes da pandemia. Um ano antes da pandemia, nem sei quando foi a pandemia começou, mas um ano antes. Aí um dia eu levei ele no gabinete, ele nós estávamos conversando para mim saber um pouco mais da história dele, ele conversando comigo, ele falou assim, rapaz, e olha que a congregação lotou, né, irmãos, deu muita gente, as pessoas vieram, que foi uma festa maravilhosa. Aí ele me perguntou quantos membros tinha, eu falei, ele falou, rapaz, e quando as pessoas chegam ali embaixo, querido, no asfalto que eles olham para cá e entram para essa rua aqui, a pessoa pensa, não vai dar ninguém naquela igreja, não vai dar ninguém naquele lugar, fica na contramão, querido, a congregação está escondida. Alguém passa lá no asfalto, na rua, sabe que tem essa congregação? Só aqueles que moram, aqueles que sabem mesmo. Mas se você fizer um convite a uma pessoa e falar, fica lá no 21, na rua tal, o camarada não sabe. Essa congregação, ela fica escondida. Isso chamou a atenção dele, porque ele era pastor de uma igreja na avenida. Ele falou que a igreja onde ele congregava, onde ele era pastor, ficava de frente para a rua, assim, ó, rua principal. E ele tinha que fazer isso daqui, querido. Eu falei, não se preocupe, pastor. Não se preocupe, trabalhe. Vai trabalhando. Vai plantando a semente, filho. Vai plantando a semente. Planta semente boa que você vai colher fruto bom, querido. Você acha que também aqui foi fácil? Não. Você acha que essa congregação aqui é fácil? Não é não, querido. Ao mesmo tempo que está lotado, ao mesmo tempo que está vazio. Congregação é assim. Agora a igreja, lá ele estava numa igreja, não é congregação. Os irmãos sabem que essa congregação é assim. Tem vezes que, tem ano assim que vem pessoas e enche a congregação, depois começa a mudar, as pessoas mudam de bairro, aí ela começa a esvaziar de novo, você tem que começar a correr atrás de novo. Congregação é assim, querido. Mas aí ele falou assim, rapaz, eu fico imaginando como é que pode. Eu falei, sabe, vou falar para o senhor, não é eu, não é a liderança, não, querido, não é nós que estamos fazendo isso, é a oração, e a gente pede ao Senhor, para que o Senhor traga a pessoa, e para que o Senhor use a vida dos irmãos da congregação também, mas quem traz as pessoas é Jesus, porque a gente, irmãos, você pode convidar, você faz o convite, a pessoa fala, se der eu vou, não é assim? Eu estou cansado, eu vou ver se vai dar, é assim, querido. Mas aí quando você vê a pessoa entrando por aquela porta, aí você pensa, não, foi Jesus mesmo.
É porque Jesus lá na casa daquela pessoa convenceu ela. Meu irmão, você estava cansado hoje, eu tenho certeza. Você, mas a sua esposa estava cansado hoje. Talvez a sua vontade, meu irmão, é ficar em casa descansando. Mas alguma coisa mexeu com o nosso irmão, saiu lá do Vagedo e está aqui, querido. O Rony também estava cansado, você também estava cansado. Mas o que fez você estar aqui hoje, querido? A nossa vontade, a minha vontade, a sua vontade é ficar em casa descansando. Principalmente agora nessa época de banho de café que levanta muito cedo. Olha que maravilha, eu glorifico a Deus. Olha o tanto de gente que temos aqui nessa congregação, já iniciou a banho de café. Esse dia eu estava falando, Senhor, que maravilha, está R$50, Senhor. R$50, irmãos. Os irmãos que estão em casa ouvindo, quer trabalhar, irmão, está precisando de dinheiro, vai apanhar café. Tem lugar que está pagando R$50 por saco. Dá vontade de até abandonar o meu café e começar a apanhar café para os outros. Então, querido, aí eu fico imaginando, falei, Senhor, mas agora o Senhor precisa entrar com providência, porque agora é perigoso a igreja dar uma esvaziada. Por causa do preço, as pessoas querem trabalhar, então elas saem de madrugada. Mas olha, quinta-feira, olha quantas pessoas tem aqui. Que Deus maravilhoso, querido. Que bênção do Senhor. Que maravilha. Então, querido, preste bem atenção. Jesus está falando, nem todo aquele que te diz Senhor, Senhor, que me diz Senhor, que fica lá falando para mim, está lá na igreja, Jesus, o Senhor é o meu Deus, Jesus, o Senhor é tudo na minha vida. Ele está falando, nem todo aquele que me diz isso vai entrar no reino de Deus. Nem todo aquele que faz jejum, querido, vai entrar no reino de Deus. Nem todo aquele que vai para os montes vai entrar no reino de Deus. Ele está falando, porque às vezes não está fazendo a vontade do Pai, está vivendo de aparência. Sabe, querido, eu vou falar uma coisa para você. O que Deus quer de nós mesmos, sabe o que é? Às vezes nós falamos assim. Às vezes nós temos um hábito de falar o seguinte: o melhor jeito de pregar é pregar com a vida. Nós não falamos isso, irmãos? Você quer pregar a verdade, o evangelho? Deus pregue com a sua vida. Irmão Alessandro, eu começo a falar que Jesus supre todas as nossas necessidades. Irmão Alessandro, eu falo para você. Você é uma pessoa que está iniciando agora. Estou pregando com a minha vida. Eu chego para o irmão Alessandro e falo, irmão Alessandro, Jesus supre a nossa necessidade, irmão Alessandro. Nada ele deixa faltar, irmão Alessandro. O irmão Alessandro fala, poxa vida, esse Jesus que eu quero. O irmão Alessandro chega lá em casa de noite, bate na porta, eu abro a porta, tudo escuro. Ué, não tem energia não, irmão? Cortaram a minha energia. Ué, mas o irmão falou que Deus supre todas as nossas necessidades, não vai suprir tudo, aí Celso vem cá e cortou a energia. Então, pelo amor de Deus, eu não vou querer esse Deus não. Irmão, sabe de uma coisa que eu aprendo? Sabe o que Deus quer de nós? Preste bem atenção. Por que eu escolhi esse tema? Não viver de aparência. Nós temos que ser realistas, querido. Nós temos que falar a verdade. Porque o próprio Jesus falou, olha, vocês vão ter aflições nesse mundo. No mundo vocês têm aflições. Quando ele falou, tem de bom ânimo, ele falou assim, confia em mim. Então, querido, o que eu acho da minha vida? O que eu acho não, tem que pregar achismo. O que eu tenho certeza que Jesus quer, o que Deus quer de nós? É que nós falamos daquilo que nós cremos, irmão Alessandro. Eu tenho que falar daquilo que eu creio. Estou passando por dificuldade, irmão Alessandro. Jesus, ele pode suprir sim, irmão Alessandro. Eu estou falando para você, aí eu posso falar diferente para ele. Esse Jesus que supre a necessidade, irmão Alessandro, que vai suprir a nossa necessidade, mas vai chegar um momento, irmão Alessandro, que você vai passar por dificuldade, mas você precisa crer, você precisa acreditar, confiar nesse Deus, mesmo que as coisas venham ao contrário daquilo que você pensa. Então nós pregamos, querido, naquilo que nós cremos. Eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, por isso eu prego a palavra, por isso eu falo. Não é porque eu passo vida boa não, eu passo por dificuldade, mas quando eu chego aqui eu falo que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, é porque eu acredito nele. Não é porque eu estou vivendo uma vida boa não, querido, é porque eu creio nele.
Não podemos viver de aparência, não podemos viver de mentira, enganando as pessoas, querendo encher essa igreja com mentiras, falando que pode acontecer, não, mostra para as pessoas, filho, você vai passar dificuldade sim, você vai passar aperto sim, você vai ter momento de dor sim, mas continua crendo em Jesus, porque Ele vai suprir todas as suas necessidades. Aí é diferente, querido, porque as pessoas vão aprender, querido, eles vão vir para Jesus, não por causa de festa, não por causa de bagunça, por oba-oba, esse monte de troço que nós estamos vendo por aí, querido. Não, querido, não, nós não podemos pegar ninguém a laço. Nós temos que pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. As pessoas têm que entender que Jesus é Jesus, Deus é Deus. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos dependentes dEle, precisamos viver para Ele. É isso que as pessoas têm que entender. Então, querido, quando vir os problemas, as dificuldades, aí você ensinando essas pessoas, você educando essas pessoas, desde a escolinha bíblica dominical, ensinando a criança, sim, ensinando que Jesus é isso, é aquilo que nós falamos, mas também vai ter momento difícil, filhinho, na nossa vida. Aí nós vamos contando as historinhas bíblicas, né, do que passou, as dificuldades dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, e mostrando às crianças, para que elas possam então, querido, entender que elas precisam construir a sua casa na rocha, para que quando elas crescerem, querido, elas não desanimam, elas não desviam do caminho de Jesus, do Senhor, porque elas construíram a sua casa na rocha. Aí vem o temporal, vem a tempestade, vem os vendavais dos problemas, as dificuldades dos problemas, elas estão firmes, porque elas aprenderam a passar por dificuldade com Cristo. Mas essa geração que está crescendo, querido, com esse evangelho tão fraquinho, esse evangelho tão desnutrido, estão crescendo espiritualmente falando com anemia. Correm-se as águas, vêm-se os ventos, e essa geração estão construindo essa casa na areia, querido. Nós estamos vendo pessoas afastando cada dia mais da presença de Deus. Cada dia que passa nós estamos observando, querido. Não tem firmeza, qualquer coisa está afastando. Qualquer coisa que acontece na igreja estão ficando para lá, meio lá, querido, pelo amor de Deus. É muito grave, preste atenção nessa palavra, chega em casa, lê essa palavra, come esse livro, engole essas palavras e começa a meditar nessas palavras, para você ver o que Jesus está falando de fato para nós. É grave isso daqui, querido. É mais grave do que você imagina. Ele não está falando assim, olha, é as pessoas lá do mundo, é aquelas pessoas que estão na boca de fumo, estão nas drogas, está fazendo. Não, ele está falando da igreja, ele está falando de mim, de você. Nós precisamos ter cuidado para a gente não viver enganando a nós mesmos. Falando, pregando uma coisa e vivendo outra. Falando que nós somos de Jesus, mas se deliciando no mundo. Isso não é de Deus. Olha só o versículo 2, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos nós no teu nome. Ai, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu fiz isso, Senhor. Nós profetizamos, eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, ele fala mais. E em teu nome nós expulsamos demônios. Nós usamos o teu nome naquele dia. O senhor lembra que nós chegou endemoniado lá no 21 e nós começamos: saia em nome de Jesus. O senhor lembra, Jesus? Ele chegou possesso por demônio e nós expulsamos no teu nome. Tem mais um aqui ainda.
E em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Pessoas com cadeira de roda, entrava com cadeira de roda e saía andando. O Senhor lembra, Jesus, do teu nome nós fizemos milagre. Tudo isso aconteceu. Isso aconteceu aonde, irmão? Dentro das igrejas, Jesus está falando. Jesus está falando das igrejas. As mentiras, falsidade que há dentro das igrejas, que as pessoas não falam abertamente. O engano que há dentro das igrejas, a hipocrisia que está crescendo dentro das igrejas, e as pessoas não falam. Não tem coragem, talvez, de abrir a boca e dizer: a igreja está crescendo doente, um sepulcro caiado, querido. Jesus está falando para a igreja, para nós, toma cuidado. E todas essas pessoas que vivem dessa forma, está construindo a sua casa em cima da areia. Eles não aguentam. Eles não suportam. Eles não suportam um ventinho. Não suportam um ventinho na igreja, que já está afastando. Não suportam um espinhozinho, querido, de marcoruja no pé. Não é? Você sabe que o marcorujazinho, né? Não suportam a espetadinha, querido, que já está vazando fora. Tem pessoas que falam claramente: eu não volto mais naquela igreja. O cara se coloca o santo do santo. Tem pessoas que quando você olha para ele, ele é um Deus, porque eu não volto lá mais, porque eu sou santo, lá não, lá só tem coisa errada. Não suporta, não aguenta, querido, porque está construindo a sua casa em cima da areia. Só que Jesus falou: aquele que faz a vontade do Pai, esse vai construir a sua casa na rocha, que é Jesus. Aquele que faz a vontade de Deus, querido. Aquele que busca verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Aquele que todo dia olha para dentro dele mesmo e fala: não, eu estou em dívida com Deus, eu preciso me consertar com Deus. Esse sim, vai construindo a sua casa na rocha. Mas aquele que passa a vida toda dentro da igreja, vivendo numa vida toda torta com Deus, não luta para se consertar diante de Deus, que vive com língua grande, intriga, falando mal do outro, falando mal do pastor, falando mal do irmão, fazendo fofoca. Querido, pelo amor de Deus, são pessoas que estão construindo a sua casa na areia. Agora preste atenção: os que constroem as casas na rocha, aqueles que fazem a vontade de Deus. Diz a palavra que desce a chuva, desce a rios, assopra os ventos, dá naquela casa, bate com força, mas aquela casa fica firme, porque ela está edificada sobre a rocha. Problema nenhum, querido, atinge você, porque você construiu a sua casa na rocha, porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas aquele, querido, que vive, como eu falei por último aí, diz a palavra, o próprio Jesus está falando, são pessoas que estão edificando, estão construindo as suas casas na areia. A sua família, querido, corre risco, porque o próprio Jesus está falando que a queda daquela casa é grande. Coloca a queda da casa, irmã. Ali é a rocha, né? Deixa que eu vou ler aqui. Aquele que ouve estas minhas palavras, preste bem atenção. Jesus está falando alguma coisa aqui hoje? Sim ou não? Sim. Porque a palavra que está saindo da minha boca não é dele não, mas a palavra que eu estou lendo é dele. Amém? Olha o que ele está falando. Primeiro ele falou: aqueles que ouvem a minha palavra e a pratique ela, esse sim, querido, está edificando a casa na rocha. É aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus, chega em casa, continua lendo a Bíblia, ela não fica empoeirada. Ele estuda a Bíblia,
ele procura manter sua relação, sua intimidade com Deus, esse está praticando e fazendo a vontade do Pai, esse está dando ouvido. Agora aqueles que ouvem a palavra dele, aquele que ouve as minhas palavras, Jesus está falando, e não a põe em prática. Eu ouço a palavra agora, estou ouvindo a palavra de Jesus agora, eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso me consertar, eu saio por essa porta e não coloco aquilo que eu ouvi em prática. É dessas pessoas que Jesus está falando, que está vivendo um engano, está vivendo uma falsidade, querendo, está vivendo uma vida de aparência, um crente que só tem o nome de crente, no hall de membro da congregação do 21, ou em outras igrejas, mas está desligado do céu. Se preocupa, querido, em ficar ligado no céu? Porque teu nome aqui, querido, se preocupa para que o seu nome esteja no livro da vida, amém? Faça tudo para que o seu nome esteja no livro da vida, porque diz a palavra que no último dia ele vai abrir o livro. Apocalipse fala isso. Está achando que vai passar batido? Não vai não. Não vai passar batido. Diz a palavra lá em Apocalipse que ele vai abrir o livro e vai olhar. Aquele que achar no livro da vida, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Vem, filho. Aquele que não for achado, ou que for achado engano, apartai-vos de mim, maldito. E vai ter uma classe de pessoas que nem vai estar escrito no livro, que fez errado. Vai ter uma classe de pessoas, Apocalipse diz, que não se acha escrito no livro. Não se acha escrito. Aqueles que não se acharam no livro. Então, querido, essa pessoa que edifica a sua casa sobre a areia, é aquela pessoa que ouve a palavra, escuta o que Jesus está falando, escuta, ele não é surdo não, não é surdo. Ele está sentado no banco, domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira, semana de oração, nos montes orando, na semana de jejum, jejuando, orando de joelho, mas não está colocando em prática aquilo que está falando, porque está vivendo de aparência. Tem pessoa que quer destaque na igreja, querido, quer se aparecer na igreja. Tem pessoas que querem ter o destaque. Então aquele, querido, que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, ele é comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Próximo. E desceu a chuva, correu o rio, soprou os ventos, combateram aquela casa e caiu. E não foi pequena a sua queda. Ele passou tanto tempo na igreja ouvindo a palavra e não colocando em prática, que a casa que ele construiu já tinha um prédio de todo tamanho, quase 20 andares, porque diz a palavra que a queda foi grande demais. Passou uma vida, querido. Isso que Jesus está falando aqui, que a pessoa passou uma vida dentro de uma igreja, nos cultos, semana de oração, ouvindo a palavra, falando o reino de Deus para as pessoas, mas não vivendo aquilo que está falando. Não colocou em prática aquilo que fala. Não coloca em prática aquilo que fala que é bom, mas não coloca. Jesus é bom, Jesus faz, mas não coloca em prática. Fala para as pessoas, mas não vive aquilo. É que nem teatros. Você vê os teatros. Uma vez eu era muito pequeno. Eu me lembro que eu tinha talvez uns 8 anos de idade. Pensa num moleque que era esperto. Eu tenho pouco estudo, tá, querido? Mas eu observo muito. Eu olho
e vejo, parece que Deus fala comigo. Parece, não, Ele fala. Eu sinto alguma coisa. Um dia eu estava na igreja, nós morávamos lá no São Pedro, nós vinhamos na igreja à noite. Na época a igreja batista tinha uma Kombizinha azul. Eu acho que até o Sueli dirigiu aquela Kombi. E nós viemos para a igreja um dia. E naquela noite fizeram-se um teatro. E uma das meninas se vestiu de prostituta. E ela vestiu roupa de prostituta, irmão. Ela ficou mesmo com um shortzinho bem curtinho. E quando eu cheguei, lá da roça, né? Que é menininha assim. Sentei lá no banco. E olhei para aquela menina. Não falei nada, mas assisti, ouvi o teatro todinho, acompanhei. Fomos para casa, depois chegamos em casa, era mais de meia-noite. E falei para minha mãe assim: aquela menina vai virar prostituta, mãe. Aquela menina vai virar prostituta. Ela falou: menino, mas o que você está falando? Você nem sabe o que é prostituta? Eu não sabia mesmo não. Mas eu falei para a mamãe: aquela menina vai virar prostituta. E passado-se muito tempo mesmo, querido, muitos anos. Eu já tinha talvez meus 20 anos, 22, sei lá. Eu fiquei sabendo de uma história. Que alguém bancava aquela menina. Um senhor aqui de Afonso Cláudio. Estou falando o nome. Aí eu fico imaginando, querido, aquele teatro lá na frente, falando de Jesus, mostrando às pessoas, né? Mostrando para as pessoas. O que eu aprendi desde aquela vez daquele teatro? Só tem uma coisa que liberta a pessoa, é a palavra. Você pode fazer qualquer coisa dentro da igreja, querido, ninguém vai se converter não, pode até vir. Mas vai ser um evangelho muito fraquinho, tá? Mas a substância, o mocotó mesmo, aquilo que dá vida é a palavra de Deus. É a Bíblia. É a palavra. É aquilo que Jesus está falando. Ouve-se as minhas palavras e coloca em prática. Agora toda semana nós viemos aqui para frente e começamos a fazer espetáculo, querido. Isso daqui não é palco. Isso daqui não é circo. Quer ir para o circo? Tem um ali no Itapuã, fazendo propaganda para circo. Mas presta atenção, isso daqui não é circo. É lugar de pregar a palavra de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, querido. Ah, mas se não fizer isso, não vai agradar fulano, querido, pelo amor de Deus. Quem falou que nós fomos chamados para agradar alguém? O próprio Deus desce do céu, vem na terra. Ele não conseguiu agradar ninguém, querido. Agora eu vou agradar alguém, querido? Você acha que quando eu falo alguma coisa aqui, tem pessoas que dá vontade de jogar pedra? Você acha que, querido, eu não estou aqui para agradar ninguém? Eu passo a palavra. Eu passo a palavra. Agora é o Espírito Santo de Deus que age, amém? Isso daqui, querido, não é lugar, isso aqui não é um palco, não é um teatro, lugar de fazer teatro. Isso daqui, querido, ah, mas isso aqui é santo? Não, isso aqui é santo, a Bíblia sim, a madeira, isso aí, não, querido, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando, pelo contrário, não estou santificando madeira, não estou santificando isso aqui não. Mas tem que ter respeito para aquele que é santo dos santos. Se nós estamos aqui cultuando o santo do santo, que é o nosso Deus, que é Jesus Cristo, precisamos então respeitar. Aí a pessoa vem, nós convidamos, vai ter um teatro lá na igreja, a pessoa vem por causa do teatro, mas querido, no outro domingo não tem o teatro, a pessoa não vem mais. Ah, você gostou do teatro? Gostei, o que falou? Ah, mas gostei, eu ri, foi bonito, maravilhoso, querido, mas esvaziou-se, porque a palavra não fez efeito. Comida fraca. Comida fraca.
Comida boa é aquela de Daniel. Comida boa é de Daniel. O cara comeu legumes e engordou. A Bíblia é um negócio interessante, né? Se eu comer legumes e for para a roça trabalhar, hein? Você já pensou, hein, irmão? Eu não entendo, mas é a Bíblia que fala. Daniel comeu legumes e engordou. Mas significa então que a comida boa é de Daniel. A comida boa está aqui, querido, ó. Está aqui dentro. Sem essa comida aqui ninguém vive. Sem essa comida aqui não tem jeito. Então, querido, ele está falando assim, ó. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não colocam em prática, não tem jeito. E diz a palavra então que essas pessoas, eles estão construindo a casa sobre a areia. E diz a palavra então que a queda dessa casa foi muito grande. Porque passou uma vida. E depois foi encontrar com Jesus. Não teve mais jeito. Porque passou a vida toda dentro da igreja, vivendo de aparência. Vivendo de aparência. Então prega para as pessoas, querido, aquilo que você acredita. Se você acredita em Jesus de verdade, fala desse Jesus para as pessoas. Sabe que quando Paulo falou assim, olha, agora não é eu mais, agora não sou eu mais que está vivendo não, tá, queridos? Olha o que Paulo fala, querido. Agora não sou eu mais não, agora é Cristo que vive em mim. Jesus, ele andava aldeia por aldeia, de chinelinho, poeira, sol quente, chuva, frio, pregando a palavra. Paulo fazia a mesma coisa. Quase morreu afogado porque o navio espedaçou. Andando, viajando, fazendo o que, querido? Pregando a palavra. Você não vê Paulo fazendo teatro, você não vê Jesus fazendo teatro, você não vê Pedro fazendo teatro, você não vê os apóstolos fazendo teatro, você vê os apóstolos pregando a palavra. Você vai para a igreja primitiva, eles pregavam a palavra, eles tinham tudo em comum, eles pregavam a palavra e Jesus enchia a igreja. Hoje nós precisamos fazer teatro, mas teatro para encher a igreja. Aí nós falamos que nós pregamos, nós cremos em Jesus. Senhor, eu estou aqui pregando a palavra, mas é o Senhor que vai trazer pessoas, o Senhor que vai encher essa igreja. Eu não estou aqui contra essas coisas, pelo amor de Deus, irmão, eu não sou aquele que vive na caverna não, tá, querido? Eu estou falando que as igrejas não podem viver disto, porque a palavra, ela está desse tamanhozinho dentro das igrejas. Ela, cada dia mais, ela está sendo retirada. E nós temos que tomar cuidado com isso. Ela precisa, querido, ser. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Acabou, irmão? Acabou. Então acabou, irmãos. Acabou. Acabou dessa forma. Ouve tudo que você, ou melhor, grava tudo que você ouviu. Pega o texto bíblico lá, o Mateus 7, 27. Mas agora nós vamos ler mais um texto aqui, que nós vamos embora agora não, porque palavra é trem bom. Vocês estão com fome? Vamos almoçar, vamos jantar. Eu não jantei ainda não, vamos jantar. Comida boa. Preste atenção no que Oséias fala. Coloca aí, irmão, Oséias, agora já passei tudo, vamos ver o que Oséias fala. Mas é rapidinho, nós só vamos ler o texto, vou explicar mais não, tá, irmãos? A única coisa que eu quero que vocês façam aqui no Campo 21, congregação, você que está em casa também, ouve a palavra e coloque ela em prática. Amém? Essa é a mensagem de Jesus. Não devemos viver de aparência. Coloca em prática aquilo que você está vivendo, aquilo que você fala para as pessoas, coloca em prática.
Você colocou Oséias, mas esqueci de falar o que é, né? Oséias 8, de 1 a 6. Vamos ler todos isso aqui? 1. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque fizeram o quê? Transgrediram a minha aliança, e se rebelaram contra a minha lei, e a mim clamarão. Olha só, eles clamam: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Pessoas, queridos, estão afastadas de Deus, está falando agora, Deus está falando assim, ó, vocês estão falando que me conhecem, estão afastados. Lógico que tem um outro contexto aí, mas vamos lá. Israel rejeitou o bem. O inimigo faz o quê? Persegui-lo-á. Por que o inimigo vai perseguir? Porque eles rejeitaram a Deus. Então preste atenção. Vive no engano, vive de aparência, vive de fantasia, está longe de Deus. O inimigo ataca, por isso que vem problemas sobre a nossa vida, querido, porque vive de aparência, vive falando uma coisa e vivendo outra. Israel estava longe de Deus, o inimigo vai atacar. Eles fizeram reis, mas não por mim, não foi Deus. Quem é o nosso rei dos reis? Deus é o nosso rei dos reis, Senhor do Senhor, mas eles fizeram reis por eles mesmos, mas não por mim. Constituíram príncipe, mas eu não o soube, eu não fiquei sabendo, porque Deus, querido, eles colocaram pessoas no lugar de Deus. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem o quê? Destruído. Pessoas que adoram ídolos, adoram imagem, adoram seu carro, adoram isso, adoram seu serviço, adoram isso, adoram aquilo. Querido, preste bem atenção, o que Deus está falando? Será destruído. Eles, o próximo, pode ir, irmão. O teu bezerro, ó Samaria, eles fizeram um bezerro de ouro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar o quê? A pureza. Porque isso vem de Israel. Um artifício fez. Que artifício? Uma imagem, uma estátua. É Deus que estava falando, sou eu, não, só estou lendo, tá, querido? E não é Deus, estátua não é Deus, imagem, escultura não é Deus, é Ele que está falando, não sou eu, é a Bíblia, tá? Oséias 8, já o versículo 6, está falando, isso aqui não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Lá era o bezerro, mas hoje tem vários deuses por aí, então vai ser tudo destruído no dia do Senhor. Quando Jesus voltar, a ira de Deus, o Senhor vai passar a mão, querido, isso vai ser tudo destruído. Porque se tem uma coisa que Deus não agrada, é as pessoas trocar Deus um monte, você sabe de quê? É Ele que está falando, vai ser tudo destruído. Próximo. Porque semearam o vento e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, se o quê? Adé, tragá-lo-ão os estrangeiros vai devorar, vai tomar. Se acontecer ainda dar fruto, dar uma farinhazinha, vai vir um estrangeiro e vai, ó. Então quer dizer, querido, olha, preste bem atenção, faça a vontade de Deus, viva na presença de Deus, viva para Deus. Quando você falar que é de Deus, você tem que falar, não, eu sou de Deus e sou mesmo, e pronto. Mas não vive um engano, não vive uma vida torta, se conserta diante do Senhor, querido. Para encerrar, para a gente ir embora agora é de verdade, Tiago 1, 22 e 27. Tiago 1, vamos lá. Esquenta não, irmão. Se a irmã não achar aí, a gente coloca aqui. Tiago 1, 22 ao 27.
Então vamos lá então. E sede o quê? Cumpridor da palavra. Seja honesto, cumpre a palavra, seja cumpridor da palavra, e não somente o quê? Não saia daqui, querido, preste atenção, eu falei, estou falando já tem quase 1 hora, eu não sei, acho que até passou de 1 hora que eu estou falando, mas não seja só ouvinte do que eu estou falando aqui não. Não fica só escutando o que eu estou falando não. Quando você lê a Bíblia, não fica só lendo a Bíblia também não. Querido, eu vou ler a Bíblia porque eu vou ganhar um presente no final do ano. Sai disso. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, coloca em prática. Ele está falando, olha, sejam cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Não adianta ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não sei quantas vezes, mas apenas lendo a Bíblia e não colocando em prática. Deus está falando, o Tiago está falando assim, olha, vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês precisam colocar em prática. Não seja só ouvinte, não fica só ouvindo, não fica só lendo a Bíblia porque é um livro bonito, é um livro isso, é aquilo. Eu vou ler porque eu vou ganhar um presente no final do ano. Não, querido, coloque em prática aquilo que você está vivendo, aquilo que você está lendo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Quando a pessoa não coloca em prática, querido, aí acontece o que? Depois que vê o rosto, é como se contempla o espelho, né? Aí ele fala assim, porque se contempla a si mesmo, e logo se o quê? Esquece de como era. Você de manhã cedo, você vai lá e dá aquela penteada bonita no cabelo, né? Assim, que negócio assim, passa um gelzinho e tal, beleza. Aí você olha assim, sua aparência não está muito bonita não, mas ajeitou aqui bonitinho. Aí você vai para o serviço. Chegou meio disso, você já não lembra mais daquilo que você fez lá atrás, já passou, não é? Você não lembra do que você fez. Aí às vezes é a palavra de Deus, a pessoa, querido, vai lá e dá uma lida de manhã cedo, um versículo que sai, agora eu estou protegido, mas não colocou em prática, chegou tal hora, já esqueceu do que leu. Vai lá e dá uma lida na Bíblia, porque às vezes o coração dói, nossa, minha Bíblia está lá empoeirada, eu vou ler um versículo. Aí fecha o olho e fala assim, fala Jesus. Aí Judas pega a corda e vai se enforcar. Aí você vai também? Não, querido, vamos lá, vou encerrar, irmãos. É só até aí que eu falei, mano? Tem mais um, né? Aquele, porém, que atenta bem para a lei, pela lei, profetiza a liberdade, né? Da liberdade. Isso, perfeito da liberdade. E nisso persevera, não sendo o quê? Ouvinte, Sim, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos. Então, querido, vou fechar a Bíblia. Coloque em prática aquilo que você prega. Coloque em prática aquilo que você está lendo. Coloque em prática aquilo que você fala para as pessoas. Se eu falo coisa boa, né, meu irmão, então eu vou colocar. Agora você já pensou, irmão, eu dando falar mal do irmão lá e com você, eu vou ter que colocar. Irmãos, misericórdia. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar mais uma vez. Edifica a sua casa na rocha, querido. Os problemas vão vir, a dificuldade vai chegar, mas você vai estar firme em Jesus, amém? Oh, glória a Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós chegamos na Tua presença. Agora, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, pronto para voltar para nossa casa, satisfeito, ó Pai, alimentado pela Tua palavra. E eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, continua nos fortalecendo, meu Deus, com a Tua santa palavra, e que todas as pessoas que recebeu desse alimento, ó Pai, que eles possam sair, meu Deus, também cheio do Teu Santo Espírito, ó Pai. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, levanta, ó Pai, levanta Teu povo,